Vamos montar nesse vídeo a seleção da Série B Torcedorismo 2025. A gente vai falar do goleiro ao treinador, quem faz parte dessa seleção e o craque da Série B 2025 agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e hoje é dia da gente montar a seleção Série B 2025. Vamos montar os jogadores e já pra te informar, cara, que eu vou montar uma seleção no 3-4-3, vão ter 3 zagueiros na minha seleção porque eu acho que a gente tem muito meia bom nessa temporada. Eu acho que os laterais não se sobressaíram tanto nessa temporada, então vou colocar 3 zagueiros, 4 meias e 3 atacantes, porque eu acho que a gente tem que priorizar a rapaziada da frente, tá? Mas a gente vai falar estatisticamente tudo certinho. Você que não está inscrito no canal ainda, se inscreve, estamos muito próximos de batermos 108 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante, tá? Imprescindível. Clica aqui embaixo no inscreva-se, é de graça, meu irmão. Então olha aí, ó. E deixa a curtida também nesse vídeo, tá? Você que tá feliz, tá animado que vai jogar seriado ano que vem. Vamos usar o SofaScore, cara, para fazer esse vídeo. O SofaScore, que é patrocinador do canal. O link tá na descrição desse vídeo se você quiser baixar. Então, meu camarada, é o seguinte, cara. A gente vai ver as estatísticas primeiro. E aí, na segunda metade do vídeo, eu vou falar o porquê, tá? Da minha seleção ser essa. Então, vamos lá. As melhores notas aqui, o SofaScore dá nota a cada jogo e essas notas laterais aqui é a média de nota do SofaScore, tá? Então, Josué foi o cara de maior média da Série B, com o goleiro Matheus Albino do CRB ficando em segundo, Rodrigo, zagueirão do Criciúma em terceiro, Marcelo Rangel, goleirão do Remo em quarto e o Ayrton, goleiro do Novo Horizontino, na quinta posição. Temos ali outros jogadores importantes como Bosquilha, Mateuzinho, Giovanni Augusto, César, goleiro do Avaí, o Jonathan Robert, o Garcês, jogou muito pelo Paysandu, apesar do rebaixamento, Pedro Morisco, Lucas Ronier. Temos ali diversos jogadores e não vai ser fácil a gente montar essa seleção. Artilharia da Série B, artilharia final. Pedro Rocha terminou com 15 gols marcados e é o grande artilheiro da temporada 2025, um dos caras que carregou o Remo rumo ao acesso. Kleber, né, que fez 2 gols no Remo na penúltima rodada, fechou com 13 gols a Série B e ficou para trás. Ele que fez um golzinho até na última rodada, mas o Pedro Rocha fez o seu também. Então o Kleber ficou para trás aqui nessa disputa pela artilharia. O Carlão da Ferroviária, mesmo rebaixado, terminou lá no alto, também fez bastante gols. O William Bigode e o Safira, que também estava jogando muito até lesão, ficou aqui na quinta colocação com 10 gols, junto com Diego Gonçalves, Anselmo Ramon e Kevin Ramírez. Uma menção honrosa para o Bosquilha, que está aqui com 9 gols, meia do Operário, tá? Assistências, quem deu mais assistências? Giovanni Augusto, meia experiente da Chape. Pedro Rocha ficou com 8 assistências, ele que deu 2 assistências no último jogo da Série B. Danielzinho do CRB, Zapelli do Atlético e mais uma vez o Bosquilha aparecendo aqui, os grandes assistentes da temporada. Participações em gols, Pedro Rocha participou de simplesmente 23 gols do Remo na temporada. Tô subindo aqui para te mostrar uma coisa, o Remo no total fez 51 gols e o Pedro Rocha participou de 23, quase metade dos gols do Remo na Série B tiveram a participação direta de Pedro Rocha, tá? Então ele tá ali como líder em participações, depois vem o Kleber, o Carlão, o Bosquilha de novo e o William Bigode na quinta colocação, tá? Aí gols de pênalti a gente pode pular, a gente já viu isso num vídeo recente. Aqui finalizações por jogo, média de finalizações, Garcês e Pedro Rocha na liderança com Bosquilha na terceira colocação, tá? Bosquilha tá lá de novo, tá? Gols de falta, provavelmente o Hernandes vai estar aqui, né? Diego Hernandes. Impressionante isso aqui, tá? De 7 faltas batidas, ele fez 3 gols. Impressionante. Frequência de gols em minutos. Aqui, essa estatística, ela é um pouco maquiada, porque tem jogadores que jogam muito poucos minutos e fazem um gol, né? Então, as finalizações por jogo nós já vimos. Finalizações no gol por jogo. Figueiredo do América com Garcês mais uma vez e Pedro Rocha mais uma vez. Safira e Bosquilha também se destacando nas finalizações. Que temporada que o Bosquilha fez, né? Grandes chances perdidas. William Bigode e Pedro Rocha estão lá, criam muitas oportunidades, né? De gols, então acabam perdendo muitos gols. Também grandes chances criadas, muito importante. Pedro Rocha, mais uma vez, Bosquilha e Josué, meia do Coxa, começa a aparecer aqui nessa estatística. Então são os 3 caras que mais deixaram seus companheiros na cara do gol ao longo dessa Série B nos números consolidados. Média de passes certos por jogo. Cara,
os zagueiros vão dominar aqui porque eles trocam muitos passes ali laterais, né? Na saída de bola. Então o zagueiro acaba tendo uma média alta de passes certos, né? Mas o primeiro jogador de meio para frente que aparece é Josué, e um cara que tenta passes muito difíceis, ele aparece com 87% dos passes certos por jogo. Impressionante o Josué estar aqui, tá? Um cara que cria muitas chances e também participa muito do jogo, né? Passes decisivos por jogo. Danielzinho e Josué empatados na liderança, com Bosquilha e Giovanni Augusto aparecendo por ali, e o Marquinhos Gabriel ali na terceira colocação, jogador do Avaí. Passes longos certos por jogo. Maicon se destaca, zagueirão do Coxa, com o Alex Salvarino e o Eduardo Brock. Zagueiros fazem muitos lançamentos, acabam dominando também as estatísticas de lançamento. Dribles certos por jogo, Lucas Ronier, o cara que tem ali média de 59% de acerto nos dribles, 2 dribles em média certos por jogo. Então ele empatou com o Mailton que acabou saindo no meio da temporada, saiu da Chape e foi para o São Paulo, mas o Ronier se destacou, é o maior driblador da Série B. Desarmes por jogo, agora estamos falando de Igor Meritão e Caio Vinícius, cara, os dois caras que mais desarmaram, 2 jogadores de meio campo, são os caras que mais desarmaram. Caio Vinícius se destacou também ofensivamente, fez muitos gols. Deixa eu até ver quantos gols o Caio Vinícius fez, que isso vai ser importante na hora de eu decidir se o Caio Vinícius entra ou não na minha... Eu tô anotando aqui do lado, a minha... Não tem aqui quantos gols o Caio Vinícius fez, né? Então a gente vai ter que olhar mesmo na marra, quando o SofaScore tem assim menos lista, ó. A gente vem aqui, ó, em desarmes por jogo e clica no nome do Caio Vinícius. Ó, a gente clica aqui no nome do Caio Vinícius e a gente vem aqui na página dele, né? E tem aqui temporada, quantos gols ele marcou pela Série B. Ó, ele marcou 5 gols pela Série B, né? Então aqui são os números. Olha o mapa de calor do Caio Vinícius, tá? Impressionante, né? Impressionante. Agora voltando aqui, né, para as nossas estatísticas, Caio Vinícius se destacando em desarmes por jogo. Interceptações por jogo. Alex Vinícius, que foi defender o Bragantino no meio da temporada, é o cara que termina com 2.8, cara, interceptações por jogo, impressionante, muito à frente ali do segundo colocado. Cortes por jogo, muito importante também. César Martins e o Rodrigo aqui também se destacando. Klaus aqui também se destacando. Jogadores. Messias do Goiás também se destacou em cortes por jogo, né? Aquela bola tira muito de cabeça, zagueiro, né? Cruzamento na área e eles tiram muito de cabeça. Defesas totais por jogo. Marcelo Rangel, goleirão do Remo, se destacando com 4.3 defesas de média por jogo. Agarrou demais Marcelo Rangel, um dos grandes responsáveis aí pelo acesso do Remo. Menos gols concedidos por jogo, Pedro Morisco, goleirão do Coxa, que agarrou muito e também tinha uma defesa muito forte ali à sua frente, né, ajudando a manter essas estatísticas. E o Pedro Morisco foi o cara que mais jogos saiu de campo sem sofrer gols, participou da melhor defesa do campeonato, Pedro Morisco. Então, dito isso, meus camaradas, a minha seleção da Série B é essa seguinte aqui, ó, que está no ar para você. Para mim, no gol, Marcelo Rangel do Remo, cara que foi muito importante no acesso do Remo. Ele que fez ali jogos em que o Remo só venceu, só saiu de campo com a vitória por conta dele. Então, para mim, Marcelo Rangel numa briga ferrenha ali com o Albino do CRB e com Pedro Morisco. Cara, fiquei muito na dúvida entre Pedro Morisco e Marcelo Rangel, mas acho que o Pedro Morisco tinha uma defesa à sua frente mais estruturada do que a do Remo, né? Então, o Remo precisou mais do seu goleiro do que o Coxa. Apesar do Coxa ter necessitado muito do Pedro Morisco, dele ter correspondido, eu achei que o campeonato do Marcelo foi mais decisivo e ele foi mais exigido no campeonato. Então, para mim, o goleiro Marcelo Rangel, como eu falei, 3 zagueiros aqui, né? 3 zagueiros. Para mim, o primeiro zagueiro, Rodrigo, capitão do Criciúma, jogou demais. Você viu que ele se destacou em alguns ali quesitos, em algumas estatísticas. Foi muito importante. O Teran, que chegou no meio da temporada, não se destacou ali em muitas estatísticas, mas para mim foi peça-chave no acesso do Atlético Paranaense, tá? Foi um dos principais jogadores aí nessa guinada, na mudança de chave do Atlético. Então, Teran, para mim, tem que ficar aqui nessa disputa de 3 zagueiros, né? E o Jaci, eu joguei o Jaci pra zaga. Eu sei que ele jogou boa parte de volante, mas também jogou de zagueiro. Então, eu tive que botar o Jaci aqui para poder encaixar o Caio Vinícius também, tá? Então, botei o Jaci na zaga, que para mim foi um dos melhores jogadores da Série B, tá? Tá no top 5 ali, com certeza,
disputando o craque da Série B. É difícil a gente colocar um defensor como craque, mas o Jaci merece, integrante fundamental da melhor zaga da Série B 2025. Ele deveria estar aqui, já que o Pedro Morisco não está, um representante da melhor defesa está aqui. De volante eu botei Caio Vinícius do Remo, tá? Pra mim, um jogador também muito importante na virada de chave, na arrancada do Remo. Caio Vinícius, você viu que se destacou entre o cara que mais desarmou na temporada, ainda contribuiu com 5 gols e 5 gols decisivos. Teve momentos ruins na Série B, deu azar em alguns jogos, mas o capitão do Remo merece estar na seleção no campeonato, fez um campeonato impressionante. E pra mim, esses 3 meias aqui, tá? Giovanni Augusto da Chapecoense, um cara assim que foi o líder em assistências da temporada com 9 assistências na Série B, não poderia deixar de estar nessa seleção. Ele foi ali o jogador mais importante de um dos times que conquistou acesso. Então Giovanni Augusto foi o cara da Chape e precisa estar na seleção. O Bosquilha, cara, o Operário, a gente sabe que tem um time muito abaixo dentre os que estão por aqui. O Operário não brigou por acesso, né? Chegou a ficar levemente ameaçado de rebaixamento, mas também não brigou contra o rebaixamento, fez um campeonato de meio de tabela, mas o Bosquilha, ele se destacou em várias estatísticas e ele carregou esse time do Operário. O Alex parece que está fazendo um trabalho excepcional. Vou voltar aqui para mostrar para você, olha aqui, ó, gols. Aparece ali o Bosquilha com 9 gols marcados, ele é meia, tá? Ele aparece nessa estatística. Assistências, Bosquilha aparece como o 5º maior assistente, com 6 assistências no campeonato. Participações em gols, aparece o Bosquilha ali com 15 participações em gols, o 4º que mais participou. Finalizações por jogo, aparece o Bosquilha, 3º cara que mais finalizou por jogo. Finalizações no gol por jogo, o Bosquilha aparece de novo. Então o cara tá lá, ó, finalizações no gol, tá na 5ª posição com 1 finalização por jogo de média. Grandes chances criadas, ele é o 2º cara que mais cria grandes chances na Série B. Então, para mim, isso justifica a entrada do Bosquilha aqui. O Josué é o cara que mais acertou passes na Série B, do meio para frente, um cara assim excepcional que fez esse time do Curitiba andar, o cara que tem uma estatística absurda de ações com bola por jogo, em média 70 bolas passam pelo pé do Josué nos jogos da Série B, um cara ali foi talvez o jogador mais técnico de toda a Série B, precisa ser o nosso camisa 10 na seleção. Torcedorismo, para completar o ataque foi muito difícil da gente escolher, tive que deixar ali o Ronier de fora, porque o Jonathan Robert do Criciúma jogou muita bola também, ele tinha que estar aqui, botei ele na ponta direita até para ele entrar nessa seleção, porque foi um dos grandes jogadores dessa Série B, disputando inclusive craque da Série B. O fato do Criciúma ter perdido o acesso joga um pouco contra o Jonathan Robert nesse sentido aí de botar ele como o craque da Série B, mas sem dúvida nenhuma ele foi um dos destaques ofensivamente. Aqui na outra ponta não podia deixar de faltar o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, o cara que mais participou em gols na Série B, o cara que participou de quase metade dos gols, e sem contar que no jogo decisivo ele simplesmente fez chover em Belém, tá? Literalmente o cara fez chover, eu sei que não foi literalmente, mas choveu muito e o Pedro Rocha fez o gol de empate e deu assistência para os 2 gols do acesso do Remo. Tem que estar na nossa seleção. E Kevin Viveiros, outro que chegou no meio da temporada e foi responsável por essa virada de chave. Se o Teran resolveu a zaga, o Viveiros resolveu o ataque. Se tivesse um pouco mais de tempo, ia dar trabalho na briga pela artilharia com o Pedro Rocha. O Viveiros fechou ali a Série B. Se o Pedro Rocha fez 15 gols, o Viveiros fechou com 9 gols, sendo que ele jogou menos da metade da Série B, né? Impressionante o tanto de gols e participações em gols que o Viveiros conseguiu em tão pouco tempo. O melhor treinador, cara, pra mim, está aqui, ó. Pra mim, é esse aqui, Moza, do Coxa, cara. O Moza, ele contou com um elenco mais enxuto, tá? Não era um elenco muito bom pensando ali ofensivamente. E ele fez ali o Coxa campeão da Série B com uma tática absurda defensiva. Então Mozart para mim o treinador do campeonato, o campeão, não podia, mas assim, menção honrosa para Guto Ferreira, que ele fez ali apenas 9 jogos, né, mas foi um cara excepcional na Série B, e também o Odair Hellmann, tá, que também foi muito bem consertando o rumo do Atlético Paranaense no acesso. E o grande craque da Série B para mim é ele, cara, Pedro Rocha do Remo. Para mim é o craque dessa Série B 2025, o cara que, meu irmão,
fez 15 gols, é o artilheiro. Ele, quando aparece em assistências aqui, ele é o segundo maior assistente do campeonato, ou seja, participou de 23 gols, disparado na frente do segundo colocado ali, o Kleber, o cara que mais tem ali finalizações por jogo também, tá ali na terceira colocação, finalizações no gol por jogo, ele aparece de novo, né? Ele quer finalizações no gol, agora finalizações por jogo. Então assim, o Pedro Rocha para mim foi o grande craque dessa Série B e sobe muito forte para a Série A. Comenta aqui embaixo o que você mudaria nessa seleção. Meu irmão, recado para você da KTO, você que gosta de Champions League, tá rolando uma promoção, hoje é o último dia de Champions League da promoção. Você pode ganhar até R$15 em aposta grátis, tá? Então você precisa fazer sua conta na KTO através do link que tá na descrição. Vem aqui em promoções e aí você precisa fazer uma aposta de no mínimo R$25 em apostas ao vivo na Champions League com odds acima de 2. Aí você recebe R$5 grátis na sua conta. Se você preferir fazer uma aposta de R$150 ou mais, você ganha mais R$10 em aposta grátis ao vivo. Mas tem que ser ao vivo, tá, meu camarada? E você tem que clicar aqui em aceito participar. Tem uns jogos bons, tá? Da Champions League. Eu vou pegar essa aposta ao vivo, porque tem que ser ao vivo, né? Então não vou fazer agora, mas eu tô de olho aí nesse jogo da Inter de Milão. Acho que a Inter tá jogando muita bola, tá invicta e tá com 100%. E o odd tá acima de 2. Então, assistindo esse jogo, dá pra entrar ali na Inter de Milão. E eu vou dar uma olhada nesse jogo entre Arsenal e Bayern de Munique também. Então, fique de olho nesses dois jogos para pegar essa promoção da KTO. Mas é só para maiores de 18 anos e sempre aposte com muita responsabilidade, você não vai ficar rico com apostas, meu camarada, só para maiores de 18 anos. Então, se inscreve no canal e saiba que hoje à noite teremos a montagem da seleção ao vivo do chat. Então, você que discordou da minha seleção, você vai ter a oportunidade de montar a sua seleção hoje à noite ao vivo aqui no canal, na live. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para participar. Te espero no próximo vídeo e na live. Tamo junto, valeu e falou.